Ei, gente, não sei se vocês estão me escutando. Boa tarde para todo mundo. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? O áudio tá legal? Estou um pouquinho na dúvida se o áudio está funcionando. Não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Ah, legal, bacana. Gente, boa tarde, maravilha. Gratidão por vocês estarem aqui acompanhando a nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre os direitos sociais nessas épocas de pandemia. E a gente vai trocar essa ideia hoje de uma maneira bem informal, bem leve, junto com o professor Fagner Sandes, advogado trabalhista, mestre em Direito Constitucional, professor. Ele vai nos orientar e nos apoiar aqui com esse tema de hoje. Espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Estou colocando aqui o professor Fagner. Vamos ver aqui. Olá, querida. Olá. Como vai, professor Fagner? Eu estou bem, e você? Como vai? Estou bem também. Estava muito solitária aqui nessa live, não estava nem segura se as pessoas estavam conseguindo me escutar. Eu te vi desde o começo. Eu até comentei, não sei se você conseguiu perceber, que passa muito rápido também, né? As mensagens que são escritas. Muito rápido. Mas eu até afirmei que estava te ouvindo, te vendo, estava tudo perfeito. Você está de parabéns, inclusive. Né? Imagina, um aprendizado contínuo, né? Inclusive esse desafio novo de realizar aqui uma live. Eu agradeço até a sua disponibilidade em nome da Comissão de Direito do Trabalho, por passar esse tempinho aqui com a gente, para poder trazer suas reflexões, trazer seus comentários para a gente, né? Acabou se tornando uma realidade para todos nós também, né? Nos comunicarmos dessa maneira virtual. Acho que é um novo meio de estabelecer contato, de estabelecer as relações, né? Preservando a nossa saúde nesse momento de calamidade pública que estamos enfrentando, né? Preservando a nossa saúde, tudo isso. E a gente agradece muitíssimo, professor Fagner, a sua disponibilidade e por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua expertise, do seu entendimento sobre as questões atuais relacionadas, né, aos direitos sociais, especialmente para essa época atual, né, de calamidade pública. Enfim, se você puder se apresentar e falar um pouquinho para a gente também de como é que estão sendo as suas experiências nesses últimos dias, contextualizar um pouquinho, é um prazer te ouvir. Doutora, o que acontece? Eu é que me sinto honrado por ter sido convidado pela Comissão de Trabalho. Na verdade, um trabalho até conjunto nosso, né? Você, como vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e eu aqui na posição de presidente da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados, ambas da Associação Brasileira de Advogados. De modo que aqueles que ainda não fazem parte, né, dessas comissões e tenham afeição por qualquer uma dessas temáticas, nossa sugestão é que aproveitem a oportunidade e passem também a fazer parte dessas comissões, dos trabalhos que são desenvolvidos. Nós, da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados, temos também um Instagram, se vocês puderem depois seguir. A Emanuele Pereira é membro, né, da Comissão de Direito Constitucional, está aqui conosco. Emanuele, depois, se puder colocar aqui o Instagram da nossa comissão, é bom que as pessoas também podem seguir e acompanhar os nossos trabalhos. Nós estamos com um projeto lá sendo desenvolvido, que é Conhecendo a Constituição. Nós postamos artigo por artigo, também conhecendo a jurisprudência do STF, onde nós postamos as súmulas vinculantes, além de vídeos que são também gravados pelos nossos membros, que são colocados para as pessoas serem orientadas
acerca do direito constitucional propriamente dito. Entra aqui o nosso querido Diogo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da ABA também. Seja bem-vindo, querido. E então eu rendo aqui as minhas homenagens à Comissão de Trabalho pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Leve as minhas homenagens ao seu presidente, né? E vamos tentar aqui, na medida do possível, conversar dentro do que nós propomos como temática, né, doutora? Que é exatamente falar sobre os direitos sociais em época de Covid-19. Eu estou bem, estou me cuidando da família, saindo somente quando é extremamente necessário, do contrário, isolamento. Creio que é o momento de todos cooperarmos, né, para que haja um achatamento realmente progressivo e, com isso, voltarmos, pelo menos gradativamente, à normalidade. Essa é a minha visão sobre o momento. Claro que todos nós gostaríamos de estar na rua, gostaríamos de estar em sala de aula dando aula, meus cursos, palestras, seminários, simpósios, mas, enfim, temos que resolver essa situação de uma forma mais imediata. Então, essa é a minha visão sobre esse aspecto, né? Agora, com relação aos direitos sociais e à Covid-19, não é um tema simples, nós sabemos disso, mas eu acredito que, para fazer uma contextualização, num primeiro momento, seria importante nós entendermos um pouco do histórico dos direitos sociais até chegarmos, né, ao estabelecido que hoje se denomina patamar mínimo civilizatório, baseando toda essa sistemática. Está tendo alguma interferência no seu som. Você está com... No meu áudio? No seu áudio. Agora melhorou. Parece que estava passando uma ventania assim, ó. Na sua frente, aí estava gerando uma interferência. Melhorou agora? Agora melhorou. Agora eu te ouço. Que bom. Então, como nós estávamos a falar, né, doutora? Me parece, então, que o grande contexto hoje que nós estamos a viver é exatamente entender se as medidas que estão sendo adotadas, elas estão ou não reduzindo o que já é denominado de patamar mínimo civilizatório, considerando, evidentemente, toda uma evolução histórica, né, dos direitos sociais, até chegarmos ao que temos hoje. Tem cachorro na sua casa? Não, na minha casa não, na vizinhança sim. Eu estou ouvindo o latido do vizinho, do cachorro do vizinho, não do vizinho, né? Eu acho que o seu fone não está encaixado no celular, provavelmente. É por isso que está vindo esse ruído. Olha, eu juro que tá. Eu te ouço, inclusive, aqui no fone de ouvido. Não sei se eu diminuo o som, então, para de repente tentar... Acredito que não vai gerar muita influência, menos. Não. Pronto. Qualquer coisa a gente fala, cachorrinho, fica quietinho no seu canto, não late por enquanto. Ele agora, por exemplo, ele está comportado, mas eu não posso garantir por quanto tempo isso vai durar. Não tem problema, não vai, o arranhão na comunicação não vai atrapalhar o nosso conteúdo, certamente. Então, eu até gostaria de te perguntar com relação a isso, né? Assim, qual é a sua visão sobre a evolução dos direitos sociais? Qual algum comentário que você possa fazer a respeito dessa evolução? Claro que nós sabemos que a década de 30 e 40, pelo menos no Brasil, foram marcantes, né, nesse aspecto dos direitos sociais, e progressivamente nós tivemos, sem dúvida, uma evolução considerável. E hoje nós temos o artigo 7º com um rol de incisos. Claro que nós sabemos que aquele rol ali é exemplificativo, mas ele visa dar exatamente uma condição mínima e também, por outro lado, vedar o retrocesso. Porque em doutrina constitucional trabalhista se extrai que dali nós temos dois princípios: o patamar mínimo civilizatório, pautado também na dignidade da pessoa humana, e mais ainda a vedação ao retrocesso social. Inclusive serve como fundamento para justificar que os direitos estampados no artigo 7º, malgrado alguns doutrinadores pensem em sentido contrário, mas que o rol do artigo 7º ele está incerto também na vedação no que diz respeito às emendas constitucionais visando o abolir de qualquer um deles. Podemos melhorar o rol de direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, sem dúvida alguma, que aí estaria, né, dentro do contexto do próprio caput do artigo 7º. E eu te passo a palavra, então, para que você possa falar um pouco sobre isso, a sua visão sobre os direitos sociais, evolução, né? Qual é o pensamento hoje da comissão dentro do estudo que é realizado?
Então, trazendo um pouquinho da evolução do apanhado histórico, né, da evolução histórica, você já até comentou, já trouxe um pouquinho para a gente, mas a gente vê que ele está diretamente relacionado com a Revolução Industrial na Europa, séculos XVIII e XIX, né, quando a máquina, né, começou a substituir o trabalho braçal, né, e, enfim, e aí havia uma ambição desmensurada dos proprietários das fábricas e uma exploração da mão de obra, né, que era largamente explorada em troca de salários baixíssimos. Então, necessidades primárias desses trabalhadores, eles começaram a se tornar muito fragilizadas, né? Alimentação, moradia, saúde, segurança. E aí tudo isso foi a partir desse momento que começou-se a olhar mais para essa questão, né? Houve aí um grande movimento em torno disso, e tanto a OIT em 1944, quanto a Declaração do Direito Universal dos Direitos Humanos em 48, passaram a observar também esses preceitos, né, do que seriam os direitos sociais, e nós recepcionamos isso, né, na nossa Constituição. Então, no artigo 7º fala da proteção do trabalho, né, e aí temos vários incisos, que inclusive eu entendo que é nesse momento de pandemia que estão sendo questionados, se está havendo, se as medidas provisórias estão trazendo alguma afronta a esses direitos ou não, né, que estão elencados no rol nos incisos do artigo 7º. E, bom, e é isso, professor Fagner, é isso, dando um apanhado histórico breve, é isso que a gente tem observado, e existe uma grande discussão, porque, na verdade, hoje a gente está no direito nada é matemático, né, mas eu acho que o cerne principal da questão, né, a gente está diante de dois cenários, né, sobre o que deve prevalecer, né, se realmente são os direitos sociais que visam a proteção do trabalhador, ou, por outro lado, o que se diz que foi o próprio objetivo das MPs, né, que é a finalidade de atender os interesses públicos, coletivos e sociais, né, em razão desse momento que estamos vivendo. Então, a grande questão é a gente tentar equilibrar esses dois interesses e tentar extrair dessa situação uma leitura que melhor acomode todas as partes, né? Porque todos nós, de alguma forma, seja empregado ou empregador, estamos sofrendo os impactos de tudo isso. Então, a questão é agora de que maneira nós podemos interpretar tanto a nossa Constituição, os princípios, tudo isso, para tentar buscar uma preservação. Primeiramente, eu acho que é imperioso, né, da saúde de todos nós, enfim, garantir, né, a manutenção do emprego e da renda também, porque nós sabemos que isso também é essencial para a subsistência do Estado, né, de todos nós e também do Estado. Perfeito, eu me filio a todas as suas ponderações e considerações, sem dúvida alguma, nada a acrescer, faço inclusive das suas palavras as minhas. Eu só, na verdade, quero fazer um acréscimo, né, argumentativo com relação à própria natureza dos direitos sociais. Porque no plano de direitos, nós precisamos perceber que ou o direito ele tem um viés negativo, que exige, portanto, uma conduta omissiva ou não faceira da parte contrária, do outro lado, seja o Estado ou o particular, e nós temos os direitos com viés positivos. O que são direitos, então, com viés positivo? São aqueles que exigem do Estado um agir, um fazer, um atuar. E quando nós falamos de direitos sociais, nós estamos então pensando em direitos positivos, cuja implementação depende, sem dúvida alguma, de políticas públicas. Então são as políticas públicas que geram a implementação prática dos direitos sociais. Hoje se discute sobre judicialização de políticas públicas, atos de efeitos concretos. Na verdade, algumas discussões já estão até superadas. Mas por que eu estou a fazer esse recorte? Porque nós precisamos entender até que medida essas políticas hoje envidadas pelo Poder Executivo, basicamente considerando as MPs 927 e 936,
elas atendem aquilo que é a própria natureza dos direitos sociais. A nossa análise não pode ser separada dessa natureza, porque, do contrário, nós iremos acabar gerando uma subversão ao que é exatamente política pública de implementação de direitos sociais. Ora, se nós pararmos para pensar, só já adiantando um pouco a fala do que nós certamente iremos entrar, nós podemos pensar, por exemplo, na MP 936. Ambas já passaram pelo Supremo, né, na verdade, tanto a 927 quanto a 936. Mas eu quero citar aqui a 936. Olha quem está presente, nossa vice-diretora regional, doutora Cristina. Que prazer enorme. Seja bem-vindo, uma honra tê-la aqui. Olá, doutora Cristina, boa tarde. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui na nossa live e de todos que estão nos assistindo também. Sem dúvida. Tem vários colegas, o doutor Leonardo, Núbia, Rose, Bruno. A gente acaba cometendo uma injustiça, né? Me perdoem de coração se eu passei aqui por alguém e não citei o nome. A Carol, o doutor Marcelo, ex-presidente da ACAT, a Aline, minha prima, Karina, enfim. Recebam todos os nossos sinceros abraços, né, e homenagens de estilo. Mas, voltando então aqui ao nosso desabafo, digamos assim, né, acerca dos direitos sociais, como eles estão sendo enfrentados hoje, então a gente não pode fazer uma análise sem esse contexto. E quando eu olho para a MP 936, me parece, tá, e me perdoem aqueles que pensam em sentido contrário, ela, pelo menos no propósito, ela atende aquilo que a Constituição proclama. Por quê? Eu tenho sempre perguntado, doutora, o seguinte: o que hoje é mais importante? É o emprego com salário reduzido ou é o desemprego sem salário? Exatamente. E para mim salta aos olhos a resposta. Sim. Né? É muito notório para mim uma redução. Eu, por exemplo, eu sou empregado. Eu tenho vínculo empregatício com uma faculdade onde eu leciono. E, sem dúvida alguma, eu tive que proceder com ajustes para que eu mantivesse o meu emprego. Não só eu, mas outros colegas mais também que passaram, né, por esse acordo entre empregado e empregador, considerando aí os mecanismos da 927. No nosso caso, mudamos. Então, eu fui contratado para ministrar aulas presenciais na faculdade. Mas hoje eu estou ministrando aulas nos mesmos horários, ok? Terça-noite, sexta pela manhã e sexta-noite, porém virtualmente, na minha casa. Eu uso um programa que a faculdade orienta que seja utilizado e eu estou transmitindo as minhas aulas. E os alunos comparecem, fazemos a chamada, né, a presença, enfim, trocamos informações, passo trabalhos, aplico prova, né? Então, quer dizer, esse momento realmente ele gerou uma mudança dentro da estrutura que anteriormente nós tínhamos. E qual é a sua visão acerca desse aspecto, né? Você entende que hoje também nós temos que ponderar, utilizar realmente esses critérios, buscando assim um equilíbrio e, obviamente, sem também abdicar do princípio, né, da proporcionalidade, que tem que ser aqui encarado, e eu tenho sentido muita falta desse princípio nas discussões. Eu tenho sempre, quando possível, o colocado, né, para debate. Mas eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações também, que agora entrou o seu presidente, né, o presidente da comissão. Eu acho, professor Fagner, que eu entendo da mesma maneira como o senhor expôs, né? Eu entendo que estamos diante de um fato onde todas as relações elas estão em maior ou menor grau, e aí eu acho que vai de encontro justamente a sua fala da proporcionalidade, que nós temos que analisar o caso a caso. Eu acho que tem toda uma questão, né, de economia, que realmente é um fator preocupante, sem dúvida alguma, mas como você mesmo já teve a oportunidade de trazer aqui para a gente, né, num momento desse, é melhor nós termos alguns direitos reduzidos ou perdemos, por exemplo, aquelas pessoas, né, os outros colegas que, de repente, tenham sido mais abalados nas suas relações
empregatícias, né? E imagina ficar sem emprego nenhum no momento em que todos estamos atravessando essa dificuldade, o mercado não está aquecido, muito pelo contrário. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que sempre olhar dessa maneira. Eu respeito também todo o posicionamento dos colegas que entendem de uma maneira diferente, né, que interpretam ali a literalidade do que está disposto na Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, mas a gente precisa, de fato, encontrar um meio termo, porque, quando você... Eu estou aqui pensando, refletindo sobre a sua fala, e quando você traz a questão da proporcionalidade, a realidade do nosso país também é de pequenas empresas, pequenas e médias empresas que estão agora extremamente afetadas nos seus caixas, extremamente afetadas nas suas atividades, que estão fechadas. Então, quer dizer, isso tudo, né, faz parte de um sistema. Eu acho que essa é a palavra, e eu acho que esse é o importante, assim, a gente fazer uma análise sistêmica da situação, né? Porque eu acho que quando a gente faz uma análise isolada, a gente pode, enfim, não se dar conta da engrenagem que está por trás, né? Do todo. Então, por isso que quando você traz essa reflexão sobre a proporcionalidade, eu acho que quando a gente pensa em manter emprego e renda, principalmente, que eu acho que é o objetivo principal dessas medidas provisórias, né, vieram nesse sentido, a gente pensar que na redução é menos drástico do que realmente a perda de postos de trabalho. Carolina? Oi? Agora voltou. Você simplesmente... Eu estou aqui, mas eu estou te vendo um pouquinho também. Eu acho que agora voltou. De repente a nossa internet gerou uma instabilidade, mas agora regulou. Eu até peço que você repita o final da sua fala, porque eu não consegui te ouvir. Você estava falando da questão do equilíbrio. Do equilíbrio e da análise sistêmica, porque se a gente pensar que essas medidas provisórias elas vieram justamente para tentar estabelecer e salvar e resguardar os postos de trabalho, né, é preferível, por mais duro e difícil que isso seja, com certeza não é fácil para nenhum de nós defender isso, nem entendo que seria o que gostaríamos de estar fazendo nesse momento, mas numa análise fria, né, e pensando nos reflexos econômicos e na subsistência e na manutenção de emprego e renda, é preferível, né, uma redução a uma perda desses postos de trabalho. E uma coisa que eu acho importante também é que essas medidas provisórias elas vieram com caráter transitório. Então, também eu acho importante a gente destacar isso. A gente não está defendendo que isso seja tratado de uma maneira diferente do que para o estado que estamos enfrentando de calamidade pública. Então, eu acho importante a gente trazer essa reflexão também, né? Trazer essa questão da transitoriedade, porque a gente está vivendo uma situação específica, foi pensando nessa situação em diminuir esses impactos que foram propostas essas medidas provisórias nesse sentido. Eu estou adorando a sua palestra. Por mim, eu fico lhe ouvindo o restante da live. Fique à vontade. Pronto. Ah, professor Fagner, você está sendo muito gentil. Sério, de coração. Gentil, pode falar à vontade. Incentivando. Gratidão aí pelo seu apoio, pela sua força. Mas eu concordo com toda a sua reflexão. Tenho dito, digo mais uma vez e continuarei a reproduzir a minha fala. Nós temos que encarar exatamente como você bem pontuou. As medidas elas têm natureza excepcionalíssima. Como o próprio texto constitucional diz, o artigo 62, as medidas provisórias elas são editadas em caso de relevância e urgência. Ora, se nós não estamos no momento de urgência e relevância, evidentemente não se justificaria a edição dessas fontes formais autônomas, heterônomas, provenientes, portanto, aí, da atuação, né, do Estado, no caso, o Poder Executivo, que é ele que pode editar medidas provisórias pelo Presidente da República. Agora, eu posso ir até além. Nós não podemos e nem devemos nem cogitar a possibilidade de medir o ordinário pelo extraordinário. Nós vivemos hoje numa situação
extraordinária. Então, medidas extraordinárias precisam ser adotadas. E, sem dúvida alguma, são medidas de caráter provisório. A provisoriedade que impera, como se diz, né, é algo precário, que é criado ou foi criado exatamente para atender situações pontuais, necessárias de acordo com o momento que se vive. Então, eu não vejo uma violação ao texto constitucional. Pelo contrário, né, e antes de ser um advogado trabalhista, eu sou um constitucionalista. Eu comecei, né, lecionando direito constitucional, e aí depois é que eu comecei a lecionar processo do trabalho, enfim. Mas o que eu vejo é que, na verdade, essas medidas provisórias, é como se a Constituição olhasse para essas medidas provisórias e falasse assim, ó, vem que eu estou abraçando vocês. Vocês entenderam o meu sentimento, vocês entenderam a minha vontade, e aqui falando teleologicamente, né? Então, e também historicamente falando, porque eu tenho dito, doutora, não sei se alguns colegas aqui tiveram a oportunidade de estudar os debates do Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte. Quem quiser, depois eu passo, né, o link desses debates. E em nenhum momento se pensou na comissão, foi a subcomissão número 7, se debateu, se pensou naquela oportunidade numa pandemia. Jamais, ou nem numa epidemia, não. Para deixar claro, o pensamento do Constituinte, dos constituintes, melhor dizendo, naquela época, foi exatamente proteger os trabalhadores pontualmente. Ou seja, uma determinada empresa ou um determinado segmento da economia está passando por uma dificuldade, vamos então precisar nesse momento, provisoriamente, reduzir o salário. Focando agora no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Sim. Ok? Que versa sobre a irredutibilidade salarial, salvo disposto em negociação coletiva. Acordo. Exatamente. Perfeito. Então, a motivação de fundo, no inserir desse inciso 6º no artigo 7º, compondo, né, o patamar mínimo civilizatório, como é muito bem dito pela doutrina constitucional trabalhista, nós temos que perceber que naquela oportunidade se pensou exatamente nessas crises pontuais das empresas, para que a empresa não pudesse, de forma unilateral, reduzir o salário do empregado. Então, o que se pensou? Olha, vamos admitir a redutibilidade salarial, mas desde que haja intervenção sindical, para que o sindicato possa, como representante, cumprindo o mandamento constitucional do artigo 8º, inciso 3º, também do texto constitucional, intervir como representante da categoria profissional e entender realmente se aquele contexto que a empresa alega está passando é real, para aí, mediante negociação, admitir a redução salarial. Essa foi a idealização do Constituinte. Então, nós não podemos, né, medir, volto a dizer, o ordinário pelo extraordinário, porque o pensamento do Constituinte foi ordinário, não foi extraordinário. Mas você tocou num ponto agora que é bem controvertido, né? Na verdade, eu entendo que todos os que estamos diante... Primeiro que direito, né? Eu acho que não é uma ciência matemática e está tudo bem a gente ter tese para defender, enfim, o que nos pareça mais razoável, né? Desde que de maneira justificada e amparada, logicamente. Mas você tocou num ponto aí que eu acho bem importante, que é a respeito dessa necessidade do sindicato, né, participar desses acordos, né? E aí a gente teve até um julgamento recente do STF numa ação direta de inconstitucionalidade, a 6363, que ficou bem... Ficou bastante evidência e discussão, né, aí nos últimos dias, justamente porque trouxe, né, prevaleceu o entendimento da negociação individual, né, da prevalência da negociação individual sem a participação do sindicato. E aí, professor Fagner, se você puder contextualizar um pouquinho mais para a gente, se você puder trazer um pouquinho mais para a gente sobre como isso aconteceu e passar também o seu entendimento sobre esse ponto, a gente vai ficar bastante feliz em te ouvir e aprender.
Que nada, com prazer. Como você disse, né, aproveitando até a sua fala, nós não somos donos da verdade, direito não é matemática, nós aqui estamos fazendo tão somente uma exposição de caráter acadêmico e plantando sementes de reflexão, né? E quantas vezes eu não mudo, é raro, mas eu mudo de posição, né? Às vezes numa edição de uma obra minha, na segunda edição eu já mudo, né, a posição, reflito melhor. Professor Fagner, a conexão para mim agora não te ouço mais, não vejo mais sua imagem, não sei se a gente... Com certeza a gente está com alguma instabilidade na internet. Travou para mim também. Só água. Agora voltou. Acho que voltou. Voltou. Você me ouve, me vê? Sim. Agora Perfeito. Perfeitamente. Então eu estava exatamente falando que nós não podemos nos ater e ficar presos com orgulho às nossas reflexões. Até porque são as reflexões, né, de outros que nos dão ensejo a entender o que é a dialética e a evoluir, né? Então eu vejo nesse sentido. Então vamos lá. Parece que a situação do próprio inciso 6º do artigo 7º, como nós estávamos a falar, ela merece uma contextualização adequada. Por quê? Como eu disse, o Constituinte, ele pensou em algo ordinário e não no extraordinário. Ele pensou no ordinário e não no extraordinário. E eu volto a dizer, tá, doutora, eu gosto de deixar sempre isso registrado em todas as lives que eu participo e falo sobre esse assunto. O Fagner é absolutamente contra a redução salarial sem a intervenção do sindicato, em épocas de aplicações ordinárias do direito. E não no momento... Em condições normais de tempo e temperatura, né? Exatamente, como é dito. Exatamente. Porque eu entendo, né, que, na verdade, quando nós olhamos para a MP 936, que é, né, aquela que você quer que eu faça a menção, ela traz exatamente como objetivo a preservação do emprego e da renda. E também, óbvio, da manutenção da empresa. E é hipocrisia demais falar que nós não podemos pensar no princípio da preservação da empresa. Não, nós temos que pensar no princípio da preservação das empresas, porque se as empresas não forem preservadas, não tem emprego. Não existe emprego sem empregador. É algo muito simples para ser, pelo menos na minha cabeça, assim é alinhado, né? E eu não consigo reduzir o meu pensamento a outro nível, considerando... Dissociar uma coisa da outra, né? Senão eu não primo pelo direito social ao trabalho. Exatamente. Senão eu não consigo nem pensar em um dos vetores tão relevantes da ordem econômica, que é o pleno emprego. Está lá no artigo 170 da Constituição Federal, que tem todo o desmembramento, nós sabemos disso, não faz parte aqui da nossa fala, mas é preciso que fique registrado. Então veja, me parece que a MP 936, que é o objeto da ADI 6363, ela atende o texto constitucional, porque ela visa a preservação do emprego, e ela, sem dúvida alguma, não dispensa a negociação coletiva. Pelo contrário, se nós pararmos para entender exatamente o contexto da MP 936, eu não me recordo o artigo agora, mas ela vai dizer o seguinte: aqueles que recebem até 3 salários mínimos podem ter a redução do salário e da jornada ou a suspensão do contrato mediante ajuste direto entre empregado e empregador. Fez o ajuste, comunica ao sindicato, observa todos aqueles procedimentos burocráticos da portaria 10.486 e começa a receber o benefício emergencial, que, diga-se de passagem, ele é custeado com recursos da União, não do FAT. Não do FAT, né? Não são retirados recursos do abono salarial, nem do seguro-desemprego e nem da bolsa de qualificação profissional para pagar o bem. Os recursos do FAT ficam preservados e são intangíveis no que toca a essas medidas extraordinárias, pelo menos por hora, né?
pelo menos por hora nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, não temos bola de cristal. Muito bem. Agora, com relação a outra hipótese, é quem recebe mais de 2 vezes o teto previdenciário e tem diploma de nível superior. O que a professora Volha, né, que inclusive entrou aqui na nossa live ainda há pouco, né, sempre chamou, ainda na discussão do projeto de lei na Câmara dos Deputados de altos empregados. Né? Eu chamo de hiperempregados. Né? Hipersuficientes, hipersuficientes, isso. Outros chamam de superempregados ou empregados de cripta, enfim. Né? A nomenclatura eu acho que aqui não é tão relevante, mas sim a caracterização de quem é esse empregado que tem liberdade para negociar o que ele quiser. O que ele estipular com o empregador prevalece sobre a lei e sobre eventuais negociações coletivas. Então, esse empregado também não precisa de intervenção sindical. Né? Não poderia pensar em sentido contrário. Agora, tirando esses dois, todos os demais empregados precisam de intervenção sindical. Por exemplo, o piso do advogado hoje é 3.800 e pouco, quase 4.000 reais, não é? Se não me falha a memória. O piso do advogado no Rio de Janeiro não sei de cabeça também não, mas você é hiperempregada, né? Você é hiperempregada, ganha 20.000 reais por mês, é diferente. Professor Fagner, vai falando, quem sabe você profetizando, né? As coisas não acontecem. Vamos lá. Brincadeiras à parte, tá, querida? Perdoe-me pela brincadeira. Então, veja, mas vamos lá, os nossos colegas que recebem 5.000 por mês. Um exemplo, tem nível superior, mas não recebe até 3 salários mínimos e nem mais de 2 vezes o teto previdenciário. Eles, advogados da área trabalhista, 50 advogados trabalhistas de uma grande banca do Rio de Janeiro, não podem negociar diretamente com o empregador. É nulo o ajuste. Não é paradoxal? Sim. Entende? Mas, enfim, foi o critério que o legislador reformista lançou e que a MP trouxe também para o seu bojo. Agora, esses empregados, advogados que nós estamos aqui a citar, eles precisam fazer a negociação mediante o quê? Intervenção sindical. Não tem outra saída, a não ser que a redução seja de até 25%. Porque se a redução for até 25%, independentemente do salário, independentemente da caracterização do empregado, pode haver uma redução salarial. Então veja, a intervenção sindical, ela não ficou tangenciada de uma forma absoluta, mas apenas relativizada, até por razões práticas, doutora. Porque se tudo depender de intervenção sindical nesse momento extraordinário, é bem capaz dos empregados serem demitidos do que terem a manutenção do emprego e receber o bem como complemento, né, em decorrência da redução do seu salário, 25%, 50%, 70%, e esse percentual da redução vai incidir sobre aquilo que ele receberia se fosse, portanto, se habilitar ao benefício social do seguro-desemprego. Então é basicamente isso, né, dentro de uma visão panorâmica, considerando a contextualização entre o texto constitucional e a MP. Isso falando sumariamente, né? Se, óbvio, né, você quiser aprofundar, eu terei um prazer enorme em te ouvir. Não, acho que era essa reflexão mesmo que a gente tinha para trazer sobre isso, né? Eu acho que está diretamente relacionado com o que nós já conversamos aqui sobre o momento que estamos passando, né? Eu entendo que a gente está diante de uma situação que afeta, né? Você falou muito bem na sua fala, né? Empregados e empregadores, e aí eu entendo que a gente tem que buscar eu tô me recordando aqui da sua fala também sobre a Constituição, justamente abraçar todos, e eu entendo que a gente pensando no direito social, né? Eu acho que esse é justamente o objetivo, né? A gente tem que justamente pensar sobre isso e pensar em alternativas para a gente passar por esse momento com os menores impactos possíveis, né? Claro que a gente tem aí um grande número de pessoas que já estão sendo impactadas, é claro que a gente não defende isso de uma maneira, né,
que não seja nos termos estritos dali da MP. A gente já comentou sobre a transitoriedade de tudo isso também. Então, eu acho que estamos alinhados, professor Fagner. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente já está aqui também, faltando aí quase 15 minutinhos para o... Já? Passou tão rápido, né? Passou rápido mesmo. Mas, assim, essas são apenas algumas considerações, porque nós temos outras, né, que merecem também a nossa análise. Muitos, por exemplo, hoje estão defendendo a possibilidade das empresas, mesmo não havendo extinção total ou parcial, de demitirem os empregados sob o fundamento de força maior. Muitos estão defendendo a ocorrência de facto príncipe, né, de fato do príncipe. Enfim, são temas muito controvertidos, que nós sabemos, inadvertidamente, irão desaguar no Poder Judiciário Trabalhista. Isso é indiscutível. Já até foi lançada uma ferramenta, né, esses dias, que justamente já está começando a medir o número de ações, né, já é esperado um boom no Judiciário Trabalhista de ações relacionadas a esse momento que estamos atual de pandemia, né. Eu vi que já houve uma ferramenta já lançada nesse sentido, e já temos, né, e através de inteligência artificial, enfim, ele vai captando ali tudo que está relacionado com os termos pandemia, coronavírus e tudo isso, e já há um número bem expressivo de ações, muita coisa, inclusive, discutindo a validade dos acordos individuais sem anuência do sindicato. Então, realmente, estamos aí num cenário, como você já trouxe para a gente, controvertido, sem saber exatamente qual vai ser a interpretação do judiciário em relação a tudo isso, né? E, enfim, e temos que, mais uma vez, trazer essa reflexão, tentar discutir com os colegas, conversar e buscar formas de tentarmos equilibrar, né? Todos nós, guardadas as devidas proporções e diferenças que existem entre cada uma das partes, por óbvio, né? Com certeza. É verdade. Eu concordo contigo. Eu tenho dito desde o início, né, que nós precisamos hoje ter um olhar mais de cooperadores, ter bom senso, equilíbrio, ponderar antes de decidir, conversar com o outro. É importante que isso aconteça. Nós não estamos num momento, né, volto a dizer, de naturalidade, de ordinariedade. Então, o momento exige também que os intérpretes eles consigam perceber as nuances de cada segmento, sob pena de nós partirmos de premissas genéricas e gerar injustiça, o que com certeza vai ter uma prolação muito enfática na insegurança. Por exemplo, só para ilustrar, você deve estar ciente disso também. Aqui no Rio de Janeiro, né, foi ajuizada uma ação civil pública, se não me falha a memória, visando a... Não foi uma ação civil pública. Bom, não me lembro. Foi ajuizada uma ação para que os empregados de uma... O que aconteceu? O empregador deu férias, antecipou férias para os enfermeiros, e aí foi ajuizada uma ação para assustar as férias dos enfermeiros, que eles queriam voltar a trabalhar. Aí olha que coisa, foi deferida a liminar na ação, e aí o que acontece? Férias para eles. Aí entra com um mandado de segurança para assustar os efeitos da liminar, é concedido uma liminar no mandado de segurança, ou seja, volta todo mundo a trabalhar. Olha que insegurança. Então, quer dizer, nesse momento, e olha que a ação, se não me falha a memória, eu só entrando aqui no site do tribunal, no TRT, se você tiver ciência pode até expor, né? Eu não me lembro bem, eu li muito rapidamente o contexto da matéria, mas foi basicamente isso. Ou seja, uma liminar na primeira instância determinando, portanto, validando as férias que foram concedidas pelos empregadores, mas vem a liminar no mandado de segurança e suspende a decisão da primeira instância. E aí o empregador fala, eu dei férias porque eu estava obrigado por uma decisão judicial. Mas agora tem uma outra decisão judicial que está mandando, que está, na verdade, suspendendo
aquela que determinou as férias. Então volta todo mundo. E quem está no grupo de risco? Pode se recusar a voltar? Olha as discussões. E se o empregador insistir no retorno, considerando o contexto de que aquela pessoa está no grupo de risco, cabe uma ação de rescisão indireta? Com pedido de tutela provisória de urgência? São debates em breve hoje. teremos essas respostas e possivelmente controvertidas também, né? Porque os entendimentos são diversos. E você tocou até num ponto, né? Pensando sobre a ótica da empresa, que eu tenho escutado alguns colegas defendendo, né? Sobre para tentar manter a saúde da empresa, tentar manter que permaneça, enfim, exercendo as suas funções e tal, que as medidas venham sendo aplicadas, né, de maneira para tentar oxigenar a empresa. Então, num primeiro momento, tentar antecipar as férias, que eu acho que foi um ponto que você trouxe, que ilustra bem isso, né? Tentar ver a questão dos feriados, depois aplica a redução, a suspensão, né? Eu tenho alguns colegas que estão defendendo isso. Eu acho que para justamente tentar dar aí um fôlego, né, para as empresas se organizarem. Claro que a gente teve outras medidas também, como diferimento do FGTS, tudo isso. Então, quer dizer, se a gente for analisar, né, sistemicamente, a gente percebe exatamente a motivação, o que está por trás, quais os princípios que estão sendo levados em consideração. E, novamente, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre a saúde de todos nós, né? Empregado e empregador, por exemplo, né? A gente está falando da sociedade, da coletividade. Então, isso me trouxe essa reflexão também, né, que eu acho razoável também. Eu acho que, sendo possível, né, a empresa ir aplicando essas medidas de uma maneira gradual, me parece novamente, né, sendo possível, cada caso é um caso. Eu acho que a professora Volha, ela também já comentou, já li ela comentando isso em alguns textos, né? Aí é uma análise do caso concreto, né? Eu acho que essa, como você já bem trouxe, a questão do bom senso, da proporcionalidade, da análise de cada caso, porque eu entendo que é justamente isso que vai ter que nos nortear, né? Não tem como a gente ter agora uma solução, botar todo mundo numa caixinha, todas as empresas, todos os empregados, todos os empregadores. Não é assim que vai funcionar, pelo menos assim, minha opinião pessoal, né? Deixa eu deixar isso aqui claro, também registrado. É justamente essa análise, né? De cada caso, de cada empresa, de cada empregador. Eu acho que isso é muito importante também a gente comentar, trazer aqui. Eu já tenho escutado algumas teses nesse sentido e me parece razoável. E, pessoalmente, também eu acho que a orientação em que pese está muito claro a possibilidade de negociar diretamente, individualmente, né, mas sendo possível, mantendo uma relação boa com o sindicato. Amistosa, claro. Exatamente, eu entendo que isso também vai trazer menos insegurança, né? Se a gente tiver os acordos também validados, né, com a participação do sindicato, me parece que a gente vai estar menos exposto, né? Assim, e aí, tanto empresa quanto empregado, enfim, e lembrar que a gente está num momento que afeta todos nós e que requer, de fato, uma análise cuidadosa, né? Enfim, criteriosa, pensando em todos os lados, em tudo que isso afeta, né? A minha visão é muito objetiva, sabe, doutora Carolina? A empresa hoje, ela tem que sempre atuar primando pela manutenção do emprego e da renda. Os oportunistas devem ser punidos com rigor da lei. Ponto. Ou seja, os mecanismos hoje, eles devem ser lançados para que nós tenhamos a manutenção do emprego e a empresa seja preservada. Qualquer subversão a esta lógica sistêmica deve ser punida. Deve, portanto, se declarar a nulidade do ajuste firmado individualmente entre empregado e empregador, com resgate, né, daquilo que foi suprimido em decorrência desse acordo que judicialmente é declarado nulo. Então, por isso que eu tenho orientado, né, os meus clientes
a eles sempre agirem dentro daquilo que seja menos pior para o trabalhador. E como você falou, gradativamente vai lançando mão de outras medidas na medida em que o tempo venha a passar e que elas sejam necessárias. Mas sempre primando o quê? Pela preservação do emprego. E vai fazendo prova disso, porque lá na frente, se você for demandado, nós temos como comprovar que você agiu de boa fé. E aí, certamente, a justiça não vai anular as negociações que você fez com o seu cliente. Mas para isso você tem que estar o quê? Calçado, pautado na boa fé, na lógica que o sistema hoje extraordinário impõe. Do contrário, você vai sofrer os rigores, né, que a lei impõe também. E aí, sem dúvida alguma, as demandas vão ser acolhidas pelo Poder Judiciário. Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio também para poder orientar os nossos clientes. Não é simplesmente dizer, olha, não, suspende o contrato de trabalho, ponto final, deixa esse empregado para lá. Não, nós temos que ter o nosso olhar social. É por isso que passa pelo nosso crivo. Nós temos que fazer essa filtragem para melhor orientar os clientes, manter o emprego e preservar a empresa. Tem empresário que tem gordura para queimar, desculpa até a colocação esdrúxula, né, gordura para queimar, mas tem empresário que tem. Tem empresário que tem. Então ele disse para mim, Fagner, não vou fazer nada, vamos deixar tudo como está. Só preciso que esses dois trabalhem em casa, tudo bem, faz o ajuste e de trabalho. Mas manteve todas as condições, nada mudou. E até hoje está aqui, ó, tem um mês já, até hoje tá, não me ligou, não pediu mais nenhuma informação. Então, quer dizer, tá tudo certinho, pelo menos no primeiro momento. Agora, pode ser que daqui a 5 dias ele fale, Fagner, eu vou precisar suspender o contrato de 3 e reduzir a jornada de 2. Posso. Ele pode utilizar os mecanismos de forma alternativa, como melhor convir, né, para a manutenção do emprego e também da atividade empresarial. Então, é esse equilíbrio, é esse ajuste que precisa, né, ser feito. E não há nada melhor do que a conversa para que tudo seja melhor, da melhor forma resolvido, não tenha dúvida. Eu falei demais, a gente já está chegando no derradeiro aqui da nossa live, né? Tem muito mais para falar ainda, mas enfim, né, eu te agradeço aí pelo convite, pela oportunidade, espero que tenha sido produtiva. Por favor, quem não segue a Comissão de Direito Constitucional, que eu hoje presido, por favor, acho que a Tatiana, nossa secretária-geral aqui da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados, está presente, né, além de outros membros também, como eu já citei. Tati, se puder colocar aqui o nosso Instagram também. E quem não segue a Comissão de Direito do Trabalho, por favor, siga aqui agora, né, a Comissão de Direito do Trabalho da ABA Rio de Janeiro. As nossas comissões da ABA estão, como dizem por aí, bombando, né? E vão bombar cada vez mais. Obrigado, doutora, pela oportunidade. Eu acho que só para complementar essa fala sobre os nossos endereços das comissões, eu acho que no nosso postzinho, no último post da nossa comissão, vai ter o endereço da sua comissão, né? Está dentro da página da sua comissão e vai ter também o endereço da sua comissão também. Da próxima vez, doutor Fagner, você me ensina como fixar ali o verdade. Olha, só fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário aqui, ó. Vou escrever aqui, comenta. Eu vou publicar o comenta, você clica do ladinho, tá escrito aí comenta, não tá? Clica do lado, não é em cima não, do lado. Tá. Clica do lado. Apareceu fixar comentário? Pera aí. Do lado, não é em cima não. Se for em cima vai ser denunciado, do lado do que tá escrito. Queridos, nós te agradecemos aí pela presença. Pronto. Olha, fácil, viu? Tô aprendendo várias coisas hoje. Para quem está fazendo a primeira live, você está bem demais, inclusive. Meus parabéns, né? Gratidão aí pela sua generosidade, pela sua atenção, enfim, por ter conduzido junto comigo e ter me procurado me deixar tão à vontade. Certamente eu fiquei. E agradeço mais uma vez aí toda a sua disponibilidade, toda a sua atenção em estar dividindo um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com nós todos. Eu que agradeço. A live vai ficar salva sim, a doutora Carolina vai deixar a live salva, sem dúvida nenhuma. Quando fechar o vídeo aqui, ela vai compartilhar e vai ficar salva por 24 horas, não é isso, doutora? Para quem não pôde assistir integralmente, tenha essa oportunidade, tá bom? Doutora, obrigado mais uma vez, desculpa qualquer coisa, a todos os nossos agradecimentos e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, tchau. Agradeço a todos aí a participação. Tchau, tchau.